Olá, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Bateria no Bag. Projeto esse que tem incentivo da Lei Aldir Blanc. Mas antes de começar a detalhar esse projeto, antes de começar a demonstrar esse projeto para vocês, eu gostaria de falar de dois nomes que praticamente tornaram esse projeto real. Esse projeto já existe há muito tempo, mas para ele se tornar agora o que ele é, esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao Gabriel e a Luciane. São duas pessoas ligadas diretamente à área da cultura aqui de Gaspar. Também não posso deixar de falar da grande classe cultural, né, que se ajudou. Então, todo o projeto que aconteceu aqui em Gaspar praticamente teve uma pitadinha de ajuda de um músico, de um artista circense ou de alguma empresa de som. Então, a grande classe cultural se uniu e hoje a gente tem alguns projetos em andamento, alguns já em fase de término, né, já terminaram, e outros ainda estão por vir. Então, estou com o meu projeto Bateria no Bag, um projeto solo. Eu já vou detalhar para vocês como vai funcionar esse projeto. Vou falar, primeiramente, como eu estou hoje. Hoje eu já estou tocando, já consigo, já voltei, não à normalidade, mas já voltei ao meu trabalho. Eu tenho um trabalho fixo, né, e também tenho esse projeto que é músico solo. Eu já estou conseguindo me apresentar com o meu projeto praticamente quando começou a pandemia, né? Então, e eu toco em dois trios. O trio que eu toco, né, também tá mais complicado um pouco por conta de tem muitos locais ainda que tem aquela restrição de quantidade de pessoas, né? Então, para isso que vem esse projeto Bateria no Bag. Assim, eu até quero deixar esse lembrete para que no final do vídeo vocês tentam se responder essa pergunta. Vocês já se depararam com algum trabalho que vocês estão fazendo ou querem fazer que depende de alguma coisa, depende de alguma pessoa e por isso esse teu projeto não vai para frente? Só que para que esse projeto meu, esse projeto Bateria no Bag viesse à tona, eu precisei de algumas adaptações. Todo mundo teve que se reinventar na pandemia. Não foi diferente comigo. Então, esse projeto consiste praticamente, geralmente quando você vai ver um músico se apresentar, geralmente ou ele está tocando violão e cantando, ou é teclado e cantando, ou é simplesmente cantando. Dificilmente você vai ver um baixista cantando e tocando, ou um baterista cantando e tocando, um percussionista que seja um percussionista. Porque se tem aquela ideia de não dá, muito espaço, é complicado, as pessoas não vão entender direito, existe até alguns falam, né, que quanto menos é mais, então assim vai, né? Então, para isso, esse projeto precisou ter um cuidado, sabe? Para não atrapalhar e também não vir de contra ao que o contratante está precisando, né? Às vezes, quando ele quer contratar uma música ao vivo, ele precisa qualidade, ele precisa não precisa de muito, que não utilize muito espaço, o músico em si, né? Porque ele quer, na realidade, trazer mais pessoas para o local dele, então o músico não pode estar lá em cima do palco com 4, 5 músicos, de repente não tem esse espaço para ele, e também o volume, né? Às vezes são locais pequenos que estão contratando uma música para ter um além, né? Então, para isso, esse projeto precisou ter um pouco mais de cuidado, para que não ultrapasse esse espaço, sabe? De repente, alcançar um trio, alcançar uma dupla. Então, esse projeto ele teve que ter bastante cuidado. Então, quando eu digo que eu tive que ter um cuidado mais delicado com esse projeto, eu digo porque o baterista em si, no meu caso, né, o baterista, o meu kit é grande, entendeu? Se eu for me apresentar com um kit, por exemplo, assim, é complicado, entendeu? Como é que eu vou tocar num barzinho, que seja, ou um shopping, numa feira, que seja, que tem um espaço limitado, como é que eu vou levar um kit desse? Primeiro, tem a questão do espaço,
Segundo, tem a questão do volume. Terceiro, tem a questão também do transporte, né? Tem locais que é de fácil acesso. Então, às vezes, é complicado, né? A gente poder casar o espaço com volume e dinâmica, né? Um pouco da dinâmica, até vou contar para vocês uma historinha bem bacana. Eu, sem querer, na realidade, eu fui evoluindo essa técnica ao tempo e não sabia que eu tinha essa técnica. Mas eu aprendi a tocar bateria nas pernas, como eu acho que a grande maioria dos bateristas. Então, quando eu ensaiava com a mão mesmo, né? Tocava na mão, fazia... Na verdade, quando eu comecei, eu fazia assim, né? Então, fazia... Isso aqui era a minha bateria. Então, quando daí eu comecei a pegar mais detalhes das músicas, eu precisei ter uma baqueta. Aí, quando eu comprei uma baqueta, que eu fui treinar na perna, aí que aconteceu a dinâmica. Espero ali. Então vejam bem, eu tocando com a minha mão, tudo tranquilo. Por mais que eu bata, eu tenho mais volume, mas não tenho dor. Agora com a baqueta, eu tenho que controlar. Aí foi criando a dinâmica sem querer. Porque daí, quando eu comecei a já tocar com a baqueta, eu já verifiquei que assim já não dava. Eu tinha já que ter aquela posição correta. Então eu já fazia o chimbal aqui, na perna esquerda, e na perna direita eu tinha a caixa. Então eu já tocava assim. Só que eu vi que quando eu me empolgava, eu batia mais forte. Quando eu batia mais forte, doía. Então, aí eu tinha que controlar a minha dinâmica. Então fazia virada, fazia de tudo, na perna. Então sempre fui controlando a baqueta. A baqueta, na realidade, eu sempre tive a ideia para tocar da seguinte forma. É igual um pedreiro, é igual qualquer outra categoria de trabalho. Tem que usar as ferramentas certas para o trabalho certo. Se está com a ferramenta errada, um trabalho delicado, você pode acabar com o trabalho inteiro. Imagine você querendo quebrar uma parede com um martelo. Até você vai conseguir, mas você vai demorar muito mais. E você vai se machucar. Agora, se você trocar o martelo pela marreta, aí você vai quebrar a parede muito mais rápido. Mas também imaginou pregar um prego na parede com uma marreta? Quando eu quero ter mais dinâmica, eu quero ter uma dinâmica maior, quando eu quero uma apresentação ao vivo, que eu preciso de mais som, o que eu faço? Eu troco a minha ferramenta, eu troco a baqueta. Então eu uso baquetas para diferentes eventos. Quando eu quero mais volume, mais presença, mais corpo, eu utilizo uma baqueta que me dá mais isso. E muitas pessoas me falaram, por que tu não coloca então uma bateria eletrônica para tocar? Porque daí é um espaço menor ainda, controla volume, controla tudo, né? Praticamente. É que eu vejo que no meu projeto em si, Bateria no Bag, eu não quero que a tecnologia ultrapasse 50%. Eu não quero que, na realidade, nem chegue perto de 50%. Que a tecnologia fique a 30%, talvez 40% no máximo, 40% da minha apresentação. Então, hoje, eu tento controlar o máximo possível isso, até a dinâmica, né? Porque, como eu falei, né? A dinâmica é muito importante, sabe? Porque senão eu perco aquela essência também da bateria, né? Se eu coloco uma bateria eletrônica, fica praticamente quase que... Será que ele está tocando? Será que ele está fazendo aquilo mesmo? Será que ele está cantando? Será que ele está tocando e cantando? Então, hoje eu me apresento cantando e tocando. Com um kit mais reduzido, que ao longo do vídeo vocês vão vendo que ele vai se transformando, que esse kit que está atrás de mim ele vai se transformando. E hoje eu me apresento tranquilamente em qualquer evento. Quando eu me propus a fazer esse projeto, Bateria no Bag, eu
praticamente ele foi criado após o término da minha primeira banda. Eu tocava numa banda de pop rock, né? Como a grande maioria dos bateristas, eu acho que começou foi assim, a banda de pop rock. E ali, quando eu estava naquela banda de pop rock, eu estava muito limitado a uma coisa só, né? E eu sempre estava me questionando. Você tem que aprender mais, tem que se colocar em xeque-mate, sabe? Tem que poder crescer um pouco mais. E eu não estava conseguindo crescer ali. Aí eu comecei a escutar outros estilos de música, né? Escutar diferentes estilos de música. Na época estava em auge, se eu não me engano, as bandas sertanejas, mas não sertanejo universitário. Sertanejo, não vou dizer nenhum raiz, mas era Zezé Camargo e Luciano, era Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, mas eles já estavam naquela época que estavam trocando um pouco, sabe? Tinha mais guitarra nas suas músicas, sabe? Aí ele começou a despertar um pouco do meu interesse, sabe? Para poder aprender algumas coisas diferentes, porque tinha algumas coisas naqueles sertanejos que vinha de encontro com o que eu queria, que eram algumas levadas diferentes, viradas diferentes, ritmos diferentes. Então ali eu fui aprendendo algumas coisas, sabe? Ali eu ainda não cantava, não tinha nada de canto ainda na minha ideia. Eu não fui ainda, eu não tinha ainda aquele desejo de cantar. Mesmo porque os tons das músicas eram bem altos, né? Tanto é que agora, desses sertanejos que tinha lá na época, a gente perdeu bastante músicos, né? Porque cantavam em tons de músicas estratosféricos, né? Que hoje não tem mais como, né? Então ali eu aprendi bastante coisas, bastante levadas, né? Aí logo depois dessa ideia do sertanejo, apareceu daí também umas bandas de sertanejo um pouquinho mais ousadas, assim, tendo um pouquinho mais de tempero de pop. Era César Menotti e Fabiano, Bruno e Marrone. Aí logo depois, um pouco mais para frente, surgiu uns CDs gravados pelo Christian Ralph, uma ideia um pouco mais rock. E ali sim, eu praticamente fiquei um tempo, sei lá, uma temporada praticamente toda escutando só esse sertanejo, porque daí ali o pop rock já começou a ficar para trás, bem para trás até. Aí veio as bandas de axé, né? Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, Netinho. Então ali começou praticamente a ter aquela enxurrada de percussão. Então ali eu comecei já a me reeducar, comecei a pegar algumas ideias diferentes, comecei a incrementar um pouco mais nos pop rock, comecei sempre naquela ideia de pop rock, mas incrementando ele, juntando essas coisas que eu ia pegando de fora, sabe? Aí começou a crescer aquela ideia. Logo veio as músicas gaúchas, mas aquela gaúcha mais balançada, sabe? Com mais percussão. Grupo Tradição, Grupo Candeeiro, Grupo Minuano, Tia Barbaridade. Então ali já tinha aquela percussão que praticamente eu tinha pego já nas músicas de axé. Então foi só acrescentando, sabe? Então isso eu quero dizer para vocês assim, ó, que esse projeto ele vem desde essa época. Em eu poder unir esses estilos, mas sem ser demais. Sempre pegar um pouco do melhor de cada estilo e poder colocar. Isso eu fui incrementando no meu projeto. Sabe? O meu projeto Bateria no Bag, ele deve ter surgido no ano 2000 ou 2002. Tá? E ali ele começou naquela ideia assim, eu preciso pegar um pouquinho mais de coisas diferentes, mas sem precisar colocar, eu preciso daquele fulano para fazer isso. Não, eu fazia sozinho já. Né? Então, sozinho eu já conseguia produzir bastante coisa e aprender bastante coisa. Toda vez que eu vou montar os meus VS, os meus playback, né, eu monto eles de uma forma que seja para diferentes eventos, né? Então, assim, ó, quando eu vou montar, até uma configuração que isso é padrão de músico, né? Eu uso L e R, né? Sempre duas vias. E a parte do L, a parte que vem para mim, que eu escuto, ela tem um clique, que é o metrônomo, né? Com aquele barulhinho
assim, ó. E também utilizo alguns efeitos de áudio para mim ter uma guia para mim determinar o tom da música, né? Então, geralmente tem um violão para mim ouvir e tem algumas coisas chave ali da música para mim ouvir. A parte da frente, a parte R, que eu jogo para frente, que é o que o público escuta, não tem esse metrônomo, então não tem esse barulho chato. E também não tem as guias, né? Onde vai começar a música, quando tem um refrão, quando tem alguma coisa. Então não tem essas partes. Não quero dinheiro, ritmo de ska. 1, 2, 3, 4. Então, a parte da frente, quem está ouvindo de frente para mim, vai escutar a música como se fosse uma banda. Então, eu me apresento, quando eu vou me apresentar, quem está ouvindo tem a noção, tem a sensação que tem uma banda tocando, tá? Porque na realidade eu monto dessa forma. Eu até monto um pouco menos, faço um pouco mais cru, mas deixo transparecer a ideia que existe uma banda no palco e não existe um músico, sabe? Não existe um músico que está fazendo um playback. Não é dessa forma que eu quero me apresentar. Tanto é que por isso que eu não coloco a bateria eletrônica. Isso foi a forma que eu encontrei para tocar, para montar o kit, né? E quando eu monto a música em si, né? O VS, eu já monto ela completa. Eu monto ela também com a parte da bateria. Até para mim poder ensaiar e tudo mais, né? Ouvir ela e poder treinar a técnica vocal. Porque a minha técnica vocal, ela surgiu ali quando tinha aquelas bandas de axé, Ivete Sangalo, teve aquelas bandas tipo Babado Novo, que era na época, Cláudia Leite. Então, na banda que eu estava tocando, nós queríamos tocar essas músicas, mas não tinha alguém para cantar esse tom, né? E como minha voz ela tem uma tendência um pouco mais pro agudo, era mais fácil, sabe, eu poder cantar essas músicas. Ali naquela parte, eu já comecei a estudar um pouco mais de canto. Até fiz algumas aulas de canto também, mas o que foi o meu carro-chefe para aprender isso foi, na realidade, na prática mesmo, sabe? Então, eu escutava a música e tentava copiar. Sempre foi assim, sabe? Então, ali eu comecei a detalhar um pouco mais do vocal. Mas como eu sou baterista, era um pouco mais complicado. Mas como eu já tinha aquela prática de tocar o axé, que já vinha daquela ideia da música gaúcha também, que tinha aquela percussão mais forte, tinha o pop, que era uma coisa mais pesada, um pouco o rock, que era um pouco mais pesado. Então, para mim, ali eu precisei só encaixar a voz, sabe? Essa parte de tocar e de ter aquela dinâmica, eu já tinha. Sabe? Diferente de quando é um baterista que pega, por exemplo, só um ritmo em si, né? Vamos colocar ali, porque o baterista começa a tocar o pop rock. Então ele vai lá e ele quer encaixar a voz em cima. É um pouco mais complicado, porque assim, vai ter as viradas, aquelas evoluções. Quando tem essas partes, se o baterista não está preparado, das duas, uma. Ou ele não faz tão bem a parte vocal, ou ele não faz tão bem a parte tocada na bateria. Então, como eu já tinha muita prática em tocar bateria, em fazer diferentes ritmos em diferentes tempos, quando eu encaixei a voz, foi praticamente meio caminho andado, sabe? Porque ele foi mais fácil, sabe? Então, daí agora, quando eu me apresento, eu já coloco naquelas ideias da minha apresentação, coloco aquela minha essência, sabe? Eu não deixo de fazer as partes das músicas, eu não simplifico ela porque eu estou cantando. A parte que eu estou cantando, eu faço simples, e a parte que eu tô cantando, que eu não estou cantando, eu faço mais detalhista. Não. Eu me apresento como se fosse duas pessoas, como se fosse dois músicos. O vocalista cantando, os altos e baixos, e o baterista se apresentando da forma que ele tem que se apresentar, sem tirar e nem colocar nada o que precisa. Sabe? É dessa forma que eu sempre me apresentei. Então, quando você for ver o baterista, quando você for ver o Dudu Batera tocar, você vai ver como se você vai ouvir, como se tivesse uma banda tocando, e você vai ver como se tivesse dois músicos, sabe? Eu não simplifico nenhuma parte, nem a parte do baterista, nem a parte do vocalista. A parte é feita de igual para igual. Então, feito a configuração da música, né, a parte cantada e a parte tocada, eu precisei
procurar no meio musical instrumento, né, que pudesse suprir minha necessidade. Existe o cajon, né, que é tocado com a mão. Ele é bem prático. Ele praticamente numa peça só tem a caixa e tem o bumbo, né? Com a mão esquerda a gente faz o bumbo e com a mão direita a gente faz a caixa, né? Só que para determinados eventos é complicado, né? A gente fazer o cajon, porque eu perco um pouco daquela essência da bateria, porque eu não tenho os temperos que eu posso colocar, fica limitado. Então, dependendo do evento, até acho bacana levar o cajon. Eu toco na igreja é legal fazer o cajon, porque eu não preciso de muita evolução na bateria, né? Eu posso ter uma coisa mais firme, né? Mais compassada, do que ter mais brilho, né? Porque ali a ideia não é essa, a ideia é ter um ritmo. Então, se eu manter o ritmo, manter um groove, tá certo, tá tudo ok. Agora, numa apresentação, por exemplo, numa feira, ficaria mais complicado, né? Eu não tenho um outro instrumento, na realidade, como se fosse, se eu tivesse, se for num grupo, de repente, não, tem um gaiteiro, que ele faça essa evolução, faça os solos, ok, né? Ok. Mas é só eu no palco. Então fica uma coisa meio monótona, né? De repente, uma apresentação de 3 horas, só com o cajon, ficaria complicado. Então eu até tentei adaptar ali, mas não deu certo. Para isso, aí foi feito, quando surgiu a ideia do tarrom, para mim foi o céu, né? Então, para mim, foi a junção do arroz e o feijão, sabe? Então, ali praticamente, para mim, ficou perfeito ao meu projeto. Então, eu consegui unir aquele acústico do cajon com a ideia, a dinâmica da bateria. E nisso, eu consegui, diferentes eventos, diferentes locais, eu pude me apresentar sem perder em nada o som da bateria. Tanto é que com o meu kit, com esse kit que eu vou apresentar para vocês, eu me apresentei com o Gazu, do Das Aranha, o Serginho Moá, do Papas da Língua, foi com esse kit, entendeu? Então, praticamente, eu me reinventei de uma forma que foi muito leve, foi muito fácil, sabe? Foi aceitando. Eu até percebo quando às vezes eu penso no meu projeto, ensino bateria no bag, que ele na realidade ele foi mais de uma pesquisa. Eu fui pesquisando e ele foi acontecendo, sabe? Hoje ele é essa realidade, hoje ele está em pé, esse projeto, porque na realidade eu tenho mais informação, né? Com menos tempo. Eu tenho muito mais informação em menos tempo. E o que aconteceu? Quando eu precisei me reinventar, quando aconteceu a pandemia, eu já estava, com a ideia firme. Então ali só bastou eu abrir. Esse é o kit que eu uso. Então, esse kit praticamente eu levo para todo lugar, né? A não ser que o contratante faça questão que eu leve bateria, né? Eu toquei num evento no final de ano que eles queriam bateria, porque queriam uma dinâmica diferente. Então até eu me apresentei, foi eu, um saxofonista e um violonista. Então eles queriam bateria para dar aquele tempero diferente, né? Mas com certeza ele ia atender da mesma forma, sabe? Ele atende em diferentes locais. Eu só faço questão de levar a bateria quando um evento é um pouco mais aberto, precisa de uma dinâmica diferente, ou visualmente precisa encher os olhos, sabe? Mas geralmente eu estou levando para tudo que é lugar o tarrom. Então o tarrom, numa peça só, eu consigo levar bumbo, caixa e tom. Agora eu já estou fazendo questão de levar o surdo, mas dependendo do local, do ambiente, eu levo só o tarrom mesmo e os pratos,
né? Que é já da bateria. Então, eu vou simplificando ao máximo. Então, tudo que eu puder simplificar aqui, eu vou simplificar. E na ideia aqui, no Otaron, eu estou levando já praticamente esse da bateria inteira, que é bumbo, caixa e chimbal, né? Aí eu já tenho o tom, que é uma peça só. Então, nesse kit, em uma peça só, quando eu vou carregar, numa viagem só, eu estou levando já caixa, bumbo e tom. Né? Quando eu levo a ferragem, eu levo praticamente todo o resto do kit. Então, salvo, né, o surdo que eu coloco a mais para ter um peso, né, um diferente, que eu levo o surdo para ter essa diferença. Mas então, o projeto em si, Bateria no Bag, ele vem para sanar essa falta de sentimento que às vezes pensa, mas como é que eu vou tocar? Eu baterista, como é que eu vou tocar num ambiente muito grande? Não tem como. Eu me reinventei. Tá? O que aconteceu? Eu abri o meu leque, né, de oportunidades. Eu abri as portas, na realidade, né? Na realidade, vamos dizer que eu abri as janelas, né? Para as propostas irem vindo. Então, quando me pedem menos espaço, eu tenho o Taron. Quando pedem menos volume, eu tenho o Taron. Quando me pedem um baterista para tocar um determinado estilo de música, eu já lembro de onde eu vim, sabe? Então, isso eu estou carregando comigo já, sabe? Eu não fico marcando só aquele mesmo jogador, sabe? Eu estou correndo dentro do campo para tudo quanto é lado. Não deixo de trazer o meu projeto, a minha alegria, o meu trabalho. Eu estou tocando, sabe? Então, e assim, a pandemia fez isso praticamente com todo mundo. Quem conseguiu se reinventar, está no ramo, tá bem? Agora, quem ficou para trás, quem não se reinventou, ficou muito para trás, sabe? E assim, é um tempo que não vai voltar. Então, se você está pensando, aquela pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, você está pensando se você pode, se você deve, se você tem condições de botar o teu projeto para trabalhar, pensa em tudo que eu falei agora, sabe? Essa ideia de cantar e tocar é muito complicado, sabe? Vem um pouco daquela toca pop rock, não pode, ele não pode tocar sertanejo, ele não pode tocar música gaúcha, não pode tocar axé, aquele cara que toca rock não pode cantar, sabe? E assim vai. Então, não foi assim comigo, sabe? Eu abri as janelas para as oportunidades virem e algumas portas foram abrindo para mim. Inclusive, esse projeto hoje está em evidência porque alguém viu, alguém apostou, né? Muita gente apostou em mim, muita gente aposta em mim, então nesse vídeo é praticamente um agradecimento, né? Falar um pouquinho da história do Dudu Batera, quem é o Dudu Batera, né? De onde vem esse projeto? Esse projeto, agora eu vou explicar o nome dele. O projeto Bateria no Bag não deixa a tua bateria guardada. Então não deixa os teus sonhos guardados. Sabe? Bateria no bag, não guarde, não deixa ela dentro do estojo. Tire ela e vá tocar, vá ser feliz, sabe? Porque eu fiz e deu certo, tá dando certo. E hoje eu tô tocando, praticamente a minha bateria só tá no bag em um lugar só, que é dentro do meu carro, esperando a próxima ligação. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui comigo. Grande abraço. Fiquem com Deus.